Gênesis capítulo 1. Vou pedir que aqueles que puderem, para que fiquem de pé, para que a gente faça a leitura. E assim que a gente lê esses versículos do capítulo 1, vou pedir que os irmãos não fechem as Bíblias ainda e permaneçam em Gênesis, porque a gente só vai mudar de folha, a gente vai ali no capítulo 2 também ler mais alguns versículos. Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 em diante, até o 28, está escrito da seguinte forma: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E agora a gente muda de página, vamos até o capítulo 2, versículo 15. E Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Vamos a Deus em oração, irmãos? Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor Deus. Gosto de lembrar que a tua palavra, nós nada dela escrevemos, mas nela todo cremos, Senhor Deus. A tua palavra é a tua voz no nosso meio, Senhor Deus. Ao ler a tua palavra, nosso coração está inclinado a ser orientado por ti, Senhor Deus. E essa inclinação é o teu Espírito que dá, Senhor. Então, invita bem juntamente o teu Espírito Santo para nos auxiliar, tanto em proclamar a verdade da tua palavra, quanto em escutar e dela aprender aquilo que é útil para te glorificar e para viver uma vida justa e temente diante de ti, Senhor Deus. Te peço pelo teu povo, que o teu povo seja santificado pela palavra, porque isso é uma promessa de que o que nos limparia e nos tornaria santificados era a tua palavra, Senhor Deus. Que a tua palavra faça isso nos nossos corações, nas nossas vidas, e nos transforme para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Meus irmãos, falar de missão quase sempre nos remete às compreensões que todos nós já temos sobre obra missionária, que envolve quase sempre deslocamento, envolve alguém sendo enviado. Essas são as imagens que surgem na nossa mente quando a gente fala de missão, geralmente. E aqui eu estou usando missão no singular mesmo. Porque quando a gente fala de missões, a questão ainda fica um pouquinho mais problemática. Quase sempre a gente pensa que missões se diz respeito a um departamento da igreja e um bando de gente meio doido, que de vez em quando faz umas coisas malucas por aí, sai viajando, vai para outros. Então, essas imagens ficaram muito consolidadas na mentalidade evangélica, de que quando se fala em missão, quase sempre está falando de deslocamento, de alguém saindo de um lugar, indo para para uma outra geografia, ou indo para um outro povo. E isso é verdade, mas não é toda a verdade. Faz parte da atividade missionária o ir. Mas esse ir se dá de algumas maneiras que muitas das vezes não se limita somente ao deslocamento. E mais do que isso, eu estou querendo falar, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês hoje, da missão como uma tarefa de Deus, sendo o próprio Deus o nosso primeiro e principal exemplo de alguém que está de forma missionária nesse mundo, porque o próprio Deus impôs a Ele mesmo algumas tarefas. O nosso Deus está fazendo algo. E isso é tão sério que o próprio Jesus, quando a gente lê o Evangelho de João capítulo 5, se não me engano, no versículo 17 ou 27, ele diz que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou traduzindo no popular, ele está falando, o meu Pai tem uma tarefa e eu também tenho uma tarefa. É isso que Jesus está falando. E o que Deus fez e o que Deus espera que nós façamos a partir do que Ele fez, essa é a grande pergunta que eu tenho que fazer essa noite. E quando eu digo o que Deus espera que nós façamos a partir do que Ele já fez,
a pergunta seria, qual o propósito da existência humana? E para a gente investigar o propósito da existência humana, nós vamos retornar aqui ao início da história, que é quando Deus faz o homem e a mulher, ou seja, fez a humanidade. Deus, nesse momento onde ainda não tem pecado na história, Deus deu tarefas a esses homens. E essas tarefas envolvem aquilo que a gente costuma chamar dos mandatos criacionais. Os mandatos criacionais é aqueles que têm a ver com a criação de Deus anterior ao momento do pecado. Geralmente a teologia separa em 3 mandatos, chama de mandato espiritual, que diz respeito à relação do homem com Deus, que é adorar e desfrutar de Deus. O mandato social, que é relacionado, que diz respeito à relação do homem com seu igual, aqui no caso é a mulher mesmo, com uma obrigação muito clara de se relacionar e de multiplicar. E temos também um mandato cultural, que diz respeito à obrigação, a tarefa dada à humanidade de cultivar e guardar. A primeira tarefa, que é adorar e desfrutar de Deus, está implícita no texto aí no primeiro capítulo. Olha o que diz. Que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e mulher, os criou, está no versículo 27. A imagem de Deus, eu já disse isso no culto da manhã, eu vou repetir, a imagem de Deus tem a ver com a perspectiva bíblica do texto de Gênesis. Moisés, ao escrever esse texto, aonde você acha que Moisés estava? Lá em Gênesis 1? Ele estava lá no Éden também? Não, a história já tinha avançado há alguns anos. Moisés estava lá no deserto, escrevendo para aquele povo que recém-liberto do Egito, para ensinar aquele povo quem era o Deus daquele povo e como Deus se relacionava com aquele povo, como deveria ser o relacionamento desse povo com o seu Deus. Pode parecer óbvio para nós, tipo assim, o Deus de Israel é o Senhor, é Jeová, ele é o Deus de Israel, mas pensa comigo, o povo está no deserto. Esse povo que está no deserto passou mais de 400 anos no Egito. Alguma parte desses 400 anos como escravo. E esse povo, por origem, era um povo de origem babilônica. Eles são filhos de Abraão. Abraão é um babilônico, é um cananeu. Logo, tudo que esse povo sabia de divindade veio de fontes não muito confiáveis. Depois de passar 400 anos no Egito, tudo que esse povo sabe de divindade, eles aprenderam quase com os egípcios. Isso está tão explícito nas Escrituras, quando você vê aquela experiência de Moisés lá no Sinai, quando ele tem experiência com a sarça que ardia e não se consumia. Você se lembra do que Moisés perguntou para Deus naquele momento? Qual é o seu nome? Parece uma perguntinha inocente, mas não é. Moisés basicamente está dizendo para Deus qual que é a sua especialidade. Com a cabeça de egípcio que Moisés tinha, porque afinal de contas ele passou 40 anos estudando na Harvard do Egito lá. Com a cabeça de egípcio dele, está perguntando para Deus, aqui no Egito, basicamente na entrelinha está assim, no Egito tem o Deus da fertilidade, o Deus da guerra, e a sua especialidade, qual que é, Deus? Me diz seu nome, que eu quero saber a sua especialidade. É proposital quando Deus diz para Moisés, eu serei o que serei, eu sou o que sou, porque Deus está respondendo e ao mesmo tempo dizendo para Moisés, não me põe na sua caixinha dessas divindades pagãs que você está acostumado com, eu não sou igual a esses. Porque se Deus fala com Moisés, eu sou tipo o Deus da fertilidade, com a sua cabeça de egípcio, então é a concorrência do Nilo, é o Nilo que é o nosso problema. É o Deus da guerra, então o problema é o Osíris, é a concorrência do Osíris, mas não. Deus não é uma divindade com delimitação de jurisdição. E, portanto, agora esse Moisés está lá no deserto, que vai ter de dar uma resposta para o povo que ele lidera sobre quem Deus é, sendo o próprio Moisés tendo essa compreensão problemática às vezes, então ele vai ter que voltar para a história do povo de Deus e como essa história se dá desde lá do início. E nesse sentido, quando ele escreve Gênesis é não só o relato da criação, mas também um relato anti-idolatria e contra as divindades pagãs dos egípcios e dos babilônicos, principalmente dos babilônicos.
Eu até disse aqui, mãe, vou repetir que quando, por exemplo, você lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, parece só uma informação narrativa que poderia estar em qualquer página de jornal, diante de uma notícia monumental dessa. Os céus e a terra foram criados. Mas é muito mais do que isso. Na mitologia babilônica tinha-se uma crença de que a terra, o céu era uma divindade masculina, a terra era uma divindade feminina, e quando os céus cobriam a terra, e isso aqui no sentido bem sexual mesmo, é que tinha a gestação das demais divindades. As outras divindades nasciam dessa relação. Então, quando Moisés diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, está falando, para com essa bobeira, que os céus e a terra não são divindades, também são criação. Também foram criados pelo próprio Deus. E é por isso que a idolatria é um problema. Quando você adora uma outra coisa que não o verdadeiro Deus, você está adorando no máximo um outro ser criado igual a você mesmo. E se você foi feito para ter domínio sobre toda a criação, você perverte a ordem da criação quando você se prostra diante dela e a adora. Por isso, todo culto que adora a natureza, a turma da Mãe Terra aí, todo esse tipo de prática é uma prática que revela a queda do homem, porque o homem foi feito para dominar sobre todas as coisas. E aqui, quando eu digo feito para dominar sobre todas as coisas, está no texto também, está logo aí no versículo 28, que é o nosso próximo mandato, que é o mandato social. Aqui Deus, logo depois de ter criado o homem e a mulher, diz que ele cria esse homem, cria a humanidade, homem e mulher os criou. Está no versículo 27. Ele começa o 28 dizendo, então Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai. Ou seja, frutificar e multiplicar é um mandato de Deus. Deus está dando um mandamento para a humanidade recém-criada de que eles deviam se relacionar e multiplicar e crescer e povoar a terra. Além desses dois mandatos, o primeiro que é o espiritual, porque esse mundo foi criado numa forma de templo, um templo de culto a Deus. E olha, tudo aqui é um grande templo, a criação é Deus projetando o templo, e de repente, no ápice do culto, o que ele faz? Ele introduz a sua própria imagem. Quem que é a imagem de Deus aí? A humanidade, a criação do homem é essa declaração de Deus, que agora o culto está pronto. Nós temos todo o universo como o grande templo da glória de Deus, e agora é introduzido o homem, que a Bíblia chama de a própria imagem e a semelhança de Deus. Isso é muito, mas, e agora temos também um mandato que a gente chama de mandato cultural. O mandato cultural diz respeito à ordem de Deus para que o homem, ao ser colocado no jardim, o cultivasse e o guardasse. E aqui eu sempre lembro de que a gente tem aquela mania de falar de que eu queria descobrir quem inventou o trabalho, porque eu ia bater nessa pessoa e falar, você não pode. Primeiro que você nem aguenta, porque quem criou o trabalho foi Deus. E não, o trabalho não é consequência da queda. Porque quando a gente lê lá, Deus amaldiçoando Adão, falando que do suor do rosto dele, com fadiga ele ia comer do pão, aquilo é a maldição depois da queda. É o trabalho penoso, é posterior à queda, mas o trabalho foi criado pelo próprio Deus antes da queda mesmo. Guardar e cultivar o jardim é uma tarefa que Deus deu para o homem também, antes de ter queda, de acontecer nada disso. E está lá no capítulo 2, versículo 15. O Senhor tomou o homem e colocou no jardim para que o homem o cultivasse e o guardasse. Cultivar diz respeito ao manejo que o homem vai fazer da criação de Deus, dando a ela até outras finalidades que refletem aquilo que o homem possui como imagem de Deus, que algumas características que só Deus possui, ele comunicou essas características à sua criatura principal aqui, que é o homem. Quais são essas características? Vontade, inteligência, criatividade, isso tudo Deus comunicou. Quando eu falo que comunicou, é que Deus compartilha com o homem também. O homem compartilha disso, que são características do próprio Deus. E quando Deus chama esse homem
para guardar e cultivar o jardim. A palavra cultivar, ela é até um radical que a gente utilizou depois para dar origem à palavra cultura. A palavra cultura vem do cultivo. Então, tudo aquilo que é cultura, tipo produção artística, produção, tecnologia, ciência, tudo isso é fruto desse mandato que Deus deu à humanidade de cultivar o jardim. Mas como tudo tem o seu ponto problemático, aqui na história nós temos um ponto problemático. E agora eu vou pedir a vocês que, quem puder, leia comigo no capítulo 3 de Gênesis aí também. Porque, de repente, nesse momento, Deus criou, mas antes do capítulo 3, olha que legal. No capítulo 1 ainda, no último versículo do capítulo 1, versículo 31 diz assim: e Deus viu que tudo quanto fizera era muito bom. Depois que Deus fez toda a criação, Deus separou um tempo para olhar para aquilo e dar a sua nota para a sua própria criação. Deus viu que era muito bom. Então, tudo aqui era bom. Então, quando Deus está dando esses mandatos ao homem, é num universo que funciona com ajuste fino, assim, completamente funcional, está funcionando exatamente do jeito que Deus quer ali, está tudo certo. E daí acontece a grande tragédia. Capítulo 3. Ora, a serpente mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. E os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meus irmãos, Deus nos deu todos esses mandatos. E quando é que a história fica ruim? É quando o homem peca. Porque o pecado, o que ele fez? O pecado, ele torna o homem disfuncional na criação. E a despeito do homem manter preservar ainda a imagem de Deus, todo homem é a imagem de Deus. Mesmo o homem mais perdido desse mundo, ele é a imagem de Deus. E até por isso que a gente não pode assassinar as outras pessoas, porque é um ataque à própria imagem de Deus quando a gente fizer tal coisa. Então, os homens preservam a imagem, mesmo que essa imagem se encontre agora desfigurada e disfuncional. Então, esse homem vai fazer tudo aquilo que Deus mandou fazer, mas agora as ações do homem estão mediadas pela sua nova natureza. Qual que é a nova natureza do homem agora? Caída. Porque Deus tinha dito que no dia que comesse do fruto daquela árvore, certamente morreria. E o homem morreu. E morreu no que sentido? Você fala assim, morreu, mas Adão, depois eu li lá na Bíblia que ele ainda viveu mais um bocado de anos, mais uns 500 anos ainda. Então, não foi assim bem o que Deus prometeu aconteceu, não. Adão saiu daquele, já foi expulso do jardim, saiu daquele jardim biologicamente vivo, espiritualmente morto. E essa é a nossa condição, todos os homens que nasceram depois de Adão já nasceram com essa condição herdada, biologicamente vivo, espiritualmente mortos. Isso é tão sério, que a primeira coisa que acontece quando Jesus entra na nossa história, é nos dar vida. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, como é que começa o capítulo 2? Cristo vos deu vida, estando nós ainda o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição quando Jesus chegou na nossa história. A primeira coisa que Jesus nos deu foi vida. A gente costuma pensar que a primeira coisa que a gente ganhou foi fé. Não, regeneração antecede a fé. Primeiro Deus faz
seres terem vida. Depois é que ele concede a fé a esses seres. É o que a gente chama na teologia de ordo salutis, é a ordem da salvação. A salvação começa com regeneração, e depois, só depois, Deus que já regenerou, tornou alguém morto vivo de novo, vai dar esse novo ser revivido, também fé para a salvação. Meus irmãos, quando esse homem peca, agora tudo que Deus mandou ele fazer, ele continua fazendo. Só que tudo que a gente faz quando a gente é um ser caído, reflete quem nós somos interiormente. Vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você, não precisa responder de primeira, mas responde internamente aí. Vou te perguntar, você é pecador porque peca, ou peca porque é pecador? A gente pensa que a gente é pecador porque peca, mas não, a gente peca porque a gente é pecador. E a gente é pecador desde que nasceu. Você lembra do salmista na sua oração? O Salmo 51 dizendo, em pecado me concebeu minha mãe. Não é porque a mãe dele estava aprontando, não. Eu vi ele defendendo isso recentemente, porque eu estou até falando. É porque, de fato, todo ser que nasce, já nasce caído. Já nasce um pecador. E ele só peca porque ele já é um pecador. Da mesma forma que o pé de limão, o limoeiro dá limão, a laranjeira dá laranja, a mexeriqueira dá mexerica, o pecador dá o quê? Pecado. O fruto do pecador é o pecado. Então, desde que Adão pecou, nós, humanidade, nascemos com essa inclinação, com a impossibilidade de não pecar. Ou seja, não é possível não pecar. Um dia será possível não pecar. Não é possível não pecar ainda. Mesmo nascido de novo, nós sabemos que pecamos. E a própria Escritura vai dizer que se alguém diz que não tem pecado, esse cidadão é mentiroso, e só por isso ele já pecou. Mas esse ser agora que é pecador, por natureza, a sua natureza é caída, tudo que ele faz reflete a sua natureza. É por isso que existem algumas impossibilidades. Eu acho engraçado a pessoa falar, mas eu tenho livre-arbítrio, então, pastor, então usa o seu livre-arbítrio e decide agora que você nunca mais vai pecar. E depois mantenha a sua decisão. Quando você pecar a primeira vez, você vai lembrar do que eu te falei. Assim, então escolhe, é possível escolher não pecar? Nunca vou pecar. Eu sei que pecado desonra a Deus, ofende a santidade de Deus, então a partir de hoje, decido não pecar. É possível você manter essa sua decisão? Então, nós homens estamos sob essa condição. Isso não é desesperador para nós que estamos em Cristo Jesus, por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. E Jesus lidou com o nosso pecado de maneira muito eficiente. Mas, meus irmãos, quando você é um pecador, mesmo quando você tenta fazer aquilo que Deus te disse que deveria ser feito, você faz e peca. Deus, no seu mandato espiritual, disse que nós deveríamos nos relacionar com Ele. Olha para que quando Adão peca, ele é expulso do jardim, e passa um tempo, ele tem o primeiro filho que mata o segundo, depois ele tem outro filho, e da linhagem desse filho, lá no capítulo 4, versículo 26, vai nascer um filho, a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. E foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Passaram-se vários anos, e é só nesse momento que um filho de Sete, que é neto de Adão, que vai se preocupar. Nós temos que voltar a restaurar nossa comunhão com Deus. E aí tem um problema, porque toda tentativa humana de restabelecer a comunhão com Deus a partir das suas próprias capacidades, vai dar com aquele negócio que a gente chama o burros na água. Ou seja, não funciona. É assim que surgiu um monte de religião. O que é religião, afinal de contas? A religião não é isso, a nossa tentativa humana de voltar para aquela condição original que tínhamos com Deus no início. Daí a religião vai falar para você, aqui tem um tanto de tarefas que você tem que fazer, a sua tabuada de tarefas espirituais. A religião diz, você tem que orar mais, você tem que fazer mais isso, fazer mais aquilo.
tem que procurar um guru especial, tem que viajar para uma geografia especial dessa terra. Vai lá para Jerusalém, vai para Meca, vai para Medina, vai para Aparecida do Norte, porque é só lá que você consegue restabelecer a comunicação com Deus de novo. E essas são as invenções da religião, só que essas invenções são todas falhas e nulas. Elas não têm o poder de fazer aquilo que elas prometem ao coração do homem caído que virá fazer. Esse homem não consegue se conectar novamente a Deus a partir dos pressupostos só da religião, fazendo por conta própria. Todo o caminho que o homem cria para chegar a Deus, só é efetivo para levá-lo a Deus num momento. Tem até um ditado que a gente crente, a gente manda de odiar, eu até gosto dele, tal, todos os caminhos levam a Deus. É excelente para evangelismo. Todos os caminhos levam a verdade. Só de que forma que você quer chegar a Deus? Se você chegar a Deus por qualquer outro caminho, que não for o caminho, a verdade e a vida, você está perdido. Porque, de fato, todos os homens, eles morrem e vão prestar contas a Deus de novo. Você lembra lá do que o corpo volta ao pó e a alma volta a Deus que o criou? Todos os caminhos levam a Deus. Se você viveu de qualquer jeito, vai parar um dia diante de Deus. Viveu no seu caminho, de qualquer forma, um dia você vai estar diante dele. É verdade isso. Todos os caminhos levam a Deus. Mas só tem um caminho que te põe diante de Deus de forma justificada, ou seja, você está diante de Deus e Deus não tem a obrigação de te consumir se você veio por esse único caminho, e daí é o caminho que é a verdade e a vida também, é o próprio Jesus. Todos os outros caminhos te levam lá na condição de um condenado. A partir de hoje você até não vai brigar mais com aquele sobre, mas todos os caminhos levam a Deus. Fala com ele, verdade. Mas deixa eu te contar a condição desses outros caminhos. Ele começa a contar para ele, fala, não quero não, esse caminho é problemático. Mas esses homens estão caídos, mas eles estão tentando fazer aquilo que Deus mandou fazer. Quando eu falo que mandou, é a tarefa que Deus nos dá como humanidade. Olha para você ver, o mesmo capítulo 4, versículo, vou ler do 18 até o 22. A Enoque nasceu Irade, a Irade gerou meu Jael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque, Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Ada deu à luz a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Mandato cultural, ou seja, manejar a cultura. Deus não mandou isso lá, não é uma ordem. Frutificar, guardar a terra e a cultivar, não é um mandato de Deus. Deus não mandou o homem fazer isso. Então, é os descendentes da linhagem ímpia de Caim, porque aqui a Bíblia faz uma separação entre a linhagem ímpia de Caim e a linhagem justa de Sete. Mas é a linhagem ímpia de Caim que tenta obedecer a Deus e é o pai daquilo que a gente conhece hoje como a pecuária. A Ada deu à luz a Jabal, e esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Música, povo do louvor, tem um pai de vocês aí também na Bíblia. O pessoal que toca aí, é também alguém pertencente à linhagem caída de Caim, que tenta dar manejo a essa parte da cultura, que é a criação de instrumentos, dos instrumentos musicais. E tem também o povo da metalurgia aí. Cadê o Weber? Está por aí hoje? O pessoal que trabalha na metalurgia, manuseando minério de ferro, essas coisas. Olha lá, olha. Zila também teve um filho, Tubal Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre, de ferro. Então, metalurgia, pecuária, música, tudo isso, mandato cultural, o homem tentando fazer, só que agora esse homem, afetado pelo pecado. Tão afetado pelo pecado que também o mandato social daquele de se relacionar com o seu igual também está problemático. Olha para você ver quando um desses filhos, desses descendentes de Caim também, é o mesmo criador lá da pecuária, o Jabal. Então Lameque disse às suas... é o pai do Jabal, Lameque. Disse às suas mulheres, dai ouvidos à minha voz, escutai as mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 77 vezes. Olha isso. Está aqui o moço, sabe aquele mandato lá
crescer e multiplicar, encher a terra, é a relação do homem com a mulher. Aqui você tem um homem já praticando violência doméstica. De manhã a gente cria pecuária, de noite a gente oprime a mulher em casa. É isso que ele está fazendo aqui. Então essa relação, desde que o homem pecou, fragmentou as relações. A relação do homem com Deus, defeituosa a partir de agora. A relação do homem com seu igual, que no caso igual é a mulher, também há um rompimento. E a relação da humanidade com a criação, também rompida. Então, desde que o pecado entrou no mundo, em todas as etapas, a missão, as tarefas que Deus deu à humanidade estão comprometidas com a nossa nova natureza herdada de Adão. É por isso que agora a gente precisa de uma interferência do próprio Deus, nos redimindo para que voltemos à condição original. E a expressão é exatamente essa, é voltar à condição original. Eu perguntei para os irmãos de manhã, eu vou perguntar novamente. Você pensa que você é salvo só para ir para o céu e acabou? Porque se era só para isso, seria mais lucro ter te evangelizado e te matado logo em seguida. Porque não tinha chance de você pecar, de se desviar, não tinha nenhuma chance disso. Era evangelismo eficiente, com 100% de resultado. Evangelizou e manda para o céu logo na sequência. Mas não, a gente evangeliza ela e ela volta para o mundo, volta para o trabalho, volta para casa, volta para a faculdade. Mas essa pessoa tem que voltar em qual condição agora? Naquela condição pré-queda. Então é o seguinte, a gente tem que discipular pessoas para que elas se tornem verdadeiros homens, verdadeiras mulheres, como Deus as criou para ser. Porque esse é o objetivo principal da criação de Deus. E o exemplo melhor disso é o exemplo do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, existe uma expressão que a gente usa muito em teologia, de que ele é 100% Deus, 100% homem. Eu não gosto muito dessa expressão dada de forma numérica, porque fica parecendo que ele está lá medindo Jesus. Que ele está, imagina, hoje ele está mais homem do que Deus. Não é? Mas, verdade, a Bíblia tem uma outra definição que é melhor, que diz Jesus, ele é o verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, ou plenamente homem, plenamente Deus. Ou seja, Jesus, se você quiser conhecer quem Deus é, olhe para Jesus. Se você quiser conhecer o que nós deveríamos ter sido como humanidade, se o pecado não tivesse desfigurado a imagem de Deus em nós, olhe para Jesus. Ele é o verdadeiro homem. Ele é a humanidade que nós fomos projetados para ser, mas que deixamos de ser por causa do pecado no Éden. Isso é tão sério que quando o apóstolo Paulo trata ele usa o termo predestinação lá em Romanos, ele fala que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Ou seja, o destino do povo de Deus é ser a semelhança do próprio Filho de Deus. Ele é o verdadeiro homem. É a verdadeira humanidade. E isso é até uma maneira da gente olhar para o Antigo Testamento, porque quando você olha para o Antigo Testamento, deve ser inevitável você olhar para os personagens e olhar para Jesus também. Ou seja, você tem que olhar para o personagem e olhar para Cristo na mesma hora. Porque os personagens do Antigo Testamento, no bom mineirês, não tinha ninguém muito santo ali não. Tipo assim, e a Bíblia deixa isso bem claro. A Bíblia vai mostrar as qualidades e os defeitos dessa turma toda. Porque quando você vê um sujeito dele se errando, você olha e fala assim, ele errou, mas ele só aponta para aquele que é ele de verdade e não errou. Por exemplo, você olha para Adão, Adão pecou. A Bíblia fala de um segundo Adão, que é Cristo. Então você olha para Adão, você tem que lembrar do segundo e o verdadeiro Adão. É o seguinte, aquele que não pecou. E quando esses caras acertam, você olha para eles e fala, não, Jesus fez isso muito melhor. Porque a gente tem mania de se apegar aos personagens do Antigo Testamento. Daí tem a turma da fé de Gideão, unção de Davi, e isso é um perigo terrível. Você já viu, eu gosto muito da história do Gideão, mas o Gideão, a gente fica fixado lá na batalha dele com os 300, e esquece como o Gideão terminou a vida. Se você abrir sua Bíblia lá em Juízes 8, 27, você vai ver que no final da vida, Gideão construiu um poste ídolo para adorar. Ou seja, termina a vida como idólatra.
essa é a fé de Gideão? Não me parou, não na fé de Gideão, eu falei, não quero não, meu irmão, muito obrigado. A fé de Gideão é fraca, é ruim, o Gideão termina a vida como idólatra. Isso é para apontar para Cristo, porque Cristo, diante da oportunidade de adorar alguém que não é o verdadeiro Deus, ele diz, está escrito, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Jesus, ele é o verdadeiro e o melhor Gideão, é o verdadeiro melhor Adão, o verdadeiro melhor Abel, o verdadeiro melhor Abraão, todo personagem da Bíblia, olha para ele, e ele é só um farol apontando para Cristo. Porque todos eles são só como se fossem sombras, para que a gente olha, para que a gente entendesse melhor quando o Filho viesse, quando Cristo viesse, a gente vai... Agora eu entendo por que Adão era Adão, porque agora eu estou olhando ele com as lentes de Jesus. Então é o seguinte, imagina você que Deus te deu Deus chama a igreja de missão. E da mesma maneira que um dia Deus deu uma missão para Adão e Eva no jardim, e eles se desviaram dessa missão, e depois tentaram fazer a missão do jeito deles, na história da igreja a gente às vezes faz isso, Deus nos deu a missão, a igreja começa bem, você pega o início da história da igreja, demora para fazer alguma coisa, demora para sair de Jerusalém, afinal de contas, Deus tinha dado uma ordem lá no início do livro de Atos, escrito por Lucas, ele diz que, Deus disse à igreja, que era dado a ele todo o poder, e eles deviam ser agora testemunha deles, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O que esse povo faz no dia seguinte? Jesus vai embora para o céu, o que eles fazem no momento seguinte? Vamos ficar aqui em Jerusalém, aqui está bom, na segunda prega o apóstolo Pedro, na terça o João, na quarta o Tiago, na quinta o Tomé, cada dia vai pregar, colocar o Tomé para pregar, vai, não, justo ele, Tomé foi missionário lá na Índia, você sabia disso, né? Mas a gente acaba pensando que, a igreja pensou assim, não vou ficar por aqui mesmo, o que Deus fez? Esse povo não quer ser missionário na obediência, vou mandá-los, vou criar um probleminha para eles aqui, vou deixar esse culto deles desconfortável. Culto ruim às vezes serve para isso, para fazer a gente virar missionário, a gente ir embora. Deus mandou a perseguição em Jerusalém, deu culto, deixou de ser confortável. No outro dia tinha alguém lá, esfolando Tiago pela cidade, Tiago é o primeiro mártir, o primeiro dos apóstolos a morrer. Depois, Pedro é lançado na cadeia. Deu um diácono, resolve falar assim, tem que obedecer. Você sabe aquele o diácono lá, o Filipe? E isso é muito legal, porque os diáconos foram separados exatamente para liberar os apóstolos, para eles se dedicarem à palavra e às orações. Então, logo, o diácono podia falar assim, eu vou descansar, já que já tem alguém se dedicando à palavra e às orações, eu vou ficar só na minha, só cuidando das viúvas, que isso aqui é o meu quadrado. Só que o Filipe não estava fazendo, nem Filipe, nem Estevão, quando a gente vê a pregação de Estevão, eles não estavam fazendo só o básico, eles estavam fazendo, você lembra do texto do servo inútil de Lucas? E vós, quando tiverem feitos tudo o que vos foi mandado, seja considerado servo inútil, os diáconos são assim, na Bíblia os diáconos são assim, porque eles fazem mais do que ele é mandado. Aqueles que deviam cuidar das viúvas são os primeiros missionários da igreja. É o Estevão pregando com ousadia, é o Filipe indo evangelizar, pregar os samaritanos. Então essa turma foi, eles que não tinham, eles podiam falar, já que a obrigação deles dos apóstolos, que é orais, né? Então isso não é minha obrigação, vou me dedicar só às viúvas. Eles fizeram o deles, também estavam fazendo o dos outros. E não era qualquer pregação, não. Lê lá, capítulo 7 de Atos, a pregação de Estevão. Ele está fazendo uma leitura da história do povo de Israel, com aplicações atualizadas sobre aquela mensagem, apontando para Cristo. Que mensagem? Eu queria ouvir um diácono desse. Mas nós podemos ouvir lendo ele. Mas, meus irmãos, da mesma maneira que a missão começa bem, nesse sentido, começa depois que Deus expulsa o povo e os envia, esse povo está indo e está pregando. Uma boa parte das igrejas são plantadas pelo apóstolo Paulo, mas tem igrejas que não foram plantadas pelo apóstolo, foram plantadas por cristãos fugindo, tipo a igreja de Roma, uma dessas igrejas. O apóstolo Paulo mesmo escreveu sua carta, ele disse que ansiava por ir lá pela primeira vez, porque ele ainda não conhecia a igreja de Roma. Mas quando esses irmãos eles
estão fugindo da perseguição, estão indo e pregando o evangelho, e Deus está usando isso. Deus está usando a perseguição para ampliar o alcance da sua mensagem também. Só que essa missão que começa muito obediente depois desse primeiro momento de comodidade em Jerusalém, ela vai sendo modificada com a história. A igreja foi se tornando mais uma instituição, e daí fica, de volta, retorna à lógica do conforto, Idade Média, aquele tanto de maluquice lá. É muito confortável ser a igreja do Estado, ter as bênçãos de ser a religião oficial do Império. Daí a prática missionária vai, de novo, ficando muito próxima do modelo de obediência aos mandatos de Deus, a partir de perspectivas pouco teorreferentes, tendo Deus como uma referência dessa atividade. E a reforma protestante é isso, é um retorno para fazer do jeito que Deus mandou fazer lá no início. Porque a gente pensa que reforma é só, a gente pega o que está aqui e dá um jeito no que está aqui para ficar melhor. Não é isso, não. Era voltar aos fundamentos da fé. A reforma foi o retorno aos fundamentos. É os fundamentos de retornar para as Escrituras, porque extrair a sua fé das Escrituras, de como ela te orienta na vida, é uma ordem de Deus para o seu povo, mesmo para Israel. Deus já tinha dado essa ordem. Se lembra de Deus falando ao povo, antes de eles chegarem na terra, quando vocês chegarem na terra, vocês vão ler a palavra com seus filhos, na mesa, no caminho, vão colocar entre os olhos, vão colocar nas portas, para não se esquecer. E o povo esqueceu da palavra várias vezes. E depois, quando a chegada do templo, ainda ficou pior, porque as pessoas tinham um lugar para adorar a Deus, então Deus se manifestava, era lá no templo, era lá que o povo ia encontrar com Deus. E tem gente que tem essa lógica até hoje, tem gente que acha que veio aqui na igreja, porque só aqui Deus, ele é o refém, ele está na carceragem dessa igreja aqui. Então, vou lá porque no domingo é onde Deus está, é lá na igreja. Não, meu irmão, você não vem na igreja porque Deus está aqui somente. Você vem na igreja, você vem cultuar com os outros irmãos, porque juntos nós damos o testemunho comunitário de uma fé que só é possível ser expressa com fidelidade quando ela é feita de maneira comunitária. Porque o seu Deus, que é uma comunidade, precisa de uma comunidade para que esse testemunho seja um testemunho preciso. Porque não tem como você dar testemunho de comunidade sozinho, tipo assim. Para eu dar o testemunho de quem Deus é, e Deus é uma comunidade porque o nosso Deus é trino. É o Pai, é o Filho e o Espírito. Então, para eu dar o testemunho desse Deus que é uma comunidade, eu preciso da comunidade. Não dá para fazer isso sozinho. A gente pensa que testemunho é o tanto que eu falo sozinho por aí. Não é. Testemunho é esse testemunho da igreja. O testemunho de quem Deus é, você precisa desse irmão do seu lado. Hein? Nós precisamos um do outro para dar esse testemunho. E a missão de Deus, ela reside no fato de que essa tarefa agora, ela é feita da perspectiva do próprio Deus e da obra de Jesus. A palavra de Deus é um livro, a Bíblia, as Escrituras é um texto fascinante. Se você for até a Epístola aos Hebreus e estudá-la, você vai perceber que a Epístola aos Hebreus tem algumas características. Ela está tentando demonstrar para os hebreus, ou seja, o povo de Israel, que Jesus, ele é o cumprimento daquilo tudo que foi dito anteriormente pelos profetas. Olha, o próprio texto de Hebreus começa com essa expressão. No passado, aliás, tendo Deus falado outrora por intermédio dos profetas, nesses dias, e de muitas maneiras, nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Ou seja, o texto, a carta aos Hebreus, ela tem esse objetivo de apresentar Jesus como cumprimento de todas as profecias, de todos os elementos lá do Antigo Testamento. Quando você olha para cada elemento daquele que aponta para Jesus, o objetivo de Hebreus é provar que aquilo ali era só uma sombra que apontava para Cristo.
o culto, o tabernáculo, o templo, o sacerdote, o sumo sacerdote, os profetas, tudo isso apontava para Cristo somente. E o texto de Hebreus vai tratar esses elementos da fé dos judaísmos como sombra que apontava para Cristo. Sendo agora, tendo Cristo se manifestado, sendo Ele a realidade da sombra, não havendo mais a necessidade de nos relacionarmos com a sombra. Teve alguém que usou essa imagem, ela é excelente. Imagina que você está de costas para o sol e alguém chega por trás de você, você vê a sombra da pessoa chegar primeiro do que a pessoa. Você está ali vendo a sombra. Quando a pessoa chegou, com quem que você vai conversar? Com a sombra ou com a pessoa? Claro que é com a pessoa, por quê? Não faz sentido quando a realidade da sombra, que era só uma projeção daquela pessoa, chegou, a realidade que a pessoa chegou, não faz sentido eu ficar me relacionando com a sombra. Assim é quando a gente olha para os elementos do cerimonial judaico, aquilo tudo, e fica se relacionando. Tem crente hoje que faz esse negócio, tem um oratório, antigamente eu tinha todos os elementos da fé romanista dele, agora tem um monte de elementos de fé judaica. Ele tem estrela de Davi, tem talit, tem menorá, tem tudo isso em casa. Se virar a porta do sujeito, está tudo lá atrás. Só que isso é se relacionar com a sombra. A realidade daquilo é Cristo Jesus. A realidade já está presente, não faz sentido eu ficar me relacionando com a sombra mais. E eu estou falando isso tudo porque também tem uma sombra no Antigo Testamento que a gente fica lidando com essa sombra até hoje. Você sabe que quando a Bíblia, o Novo Testamento está falando de apóstolo, está falando daquele que é enviado, ou seja, está falando do missionário, o que foi enviado é o apóstolo. Só que o apóstolo no Novo Testamento, ele também é sombra, porque, olha o que está aqui no capítulo 3, de como que a missão é feita. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ou seja, nós temos um verdadeiro enviado. E quem são os outros enviados? Os missionários que enviamos, eles são enviados em quem? Em Cristo Jesus, que é o verdadeiro enviado. Então, aprendam isso de tudo, o mais importante é isso. Toda a tarefa que Deus te deu a fazer, e Deus te deu várias tarefas a fazer, e isso não é kardecismo. Está até escrito na carta de Paulo aos Efésios de que nós devemos, está lá, 2:10, pois somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou tarefas de antemão para que nós andássemos nessas tarefas. Só que a gente não anda por nossa própria conta e risco. Por quê? Porque a gente tem o apóstolo de verdade e o sumo sacerdote, que nós declaramos publicamente, ele é Jesus, como está aqui no texto de Hebreus. Então, toda a tarefa e toda a missão da igreja, ela só conta porque ela é feita em Cristo Jesus. Porque qual é a vida e qual é a obra que de fato importa para Deus? É a vida e a obra de Jesus. E a sua pergunta deve ser: eu estou contado na vida e na obra de Jesus, ou eu estou contado na minha própria vida e na minha própria obra? Meus irmãos, que os nossos nomes sejam esquecidos, mas que Cristo seja proclamado. E que Deus nos ajude. Vamos a Deus em oração mais uma vez? Pai, graças te damos por tua santidade e a maneira como o Senhor nos ama, o Senhor nos escolhe para ti, Senhor Deus. Pai, antes que houvesse realidade de pecado, de queda, o Senhor tinha um povo eleito para si em Cristo Jesus, Senhor Deus. Graças te damos porque somos parte deste povo, Senhor Deus. Mas ao mesmo tempo lhe suplicamos, Senhor Deus, nos capacite a alcançar aqueles que, sendo também parte desse povo, ainda não ouviram da tua mensagem, ainda não ouviram do teu evangelho, Senhor Deus. Nos dê ousadia e intrepidez para falar desse evangelho aqui neste local, Senhor Deus. Betânia, BH, Brasil, América Latina,
na Europa, na África, na Ásia, em todos os lugares, Senhor Deus. Levanta o teu povo, Senhor Deus. Que nós entendamos que o Senhor tem uma obra sendo feita e que vale a pena e que devemos ser contados juntos nessa obra, não porque te auxiliamos, Senhor Deus, não porque é nosso trabalho levará a cabo o sucesso dessa obra, Senhor Deus, mas porque é importante sermos contados como aqueles que foram comissionados, porque creem que tudo que Jesus fez vale a pena ser anunciado. Pai, um dia o Senhor nos salvou, Senhor Deus. Nos capacite aí para esse mundo, anunciando a Tua mensagem, para que muitas outras pessoas conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, Senhor Deus, e a Jesus Cristo que enviaste. Pai, pedimos por cada família, Senhor Deus. Há entre nós muita gente sofrendo por diversos motivos, Senhor Deus. Te pedimos pela saúde dos crentes da Tua igreja, Senhor Deus. Quantas pessoas precisam ser socorridas, porque eles estão enfermas, Senhor Deus, precisam ser curadas, precisam do toque da tua mão, do Teu refrigério, Senhor Deus, e por isso a Ti clamamos, Senhor Deus. Quantas pessoas encontram-se duvidosas, inclinadas a não Te seguir de maneira fiel, Senhor Deus. Quantas pessoas, ao ser tentado, têm caído em pecado, Senhor Deus, e têm sido reprovado em coisas que já deveriam ter sido abandonadas há muito tempo, Senhor Deus. Fortaleça o Teu povo, Senhor Deus. Quantos de nós temos tomado medidas nas nossas vidas sem aplicarmos a sabedoria que vem do alto a essas ações, Senhor Deus. Nos dê Tua sabedoria, Pai. Pai, Te pedimos pelo nosso corpo, pelos nossos trabalhos, Pai, pelas nossas vocações, que ao sairmos por essa porta hoje, Senhor Deus, saiamos como testemunha do que Cristo fez naquela cruz e consumou com a Tua obra, Senhor. E a Ti pedimos, a Ti clamamos por este povo, Senhor Deus. Nos dê mais de Ti, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor Deus.